A Argentina. 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 Vamos à Argentina. Argentina, o berço do tango. O que falar desse lugar com uma cultura tão diversificada? Suas músicas, danças tradicionais e uma gastronomia rica. Parece que todo o seu esplendor vem sendo ofuscado nos últimos anos por um cenário um tanto quanto caótico. Os holofotes apontam para uma Argentina em crise, vivendo um terror econômico interminável, com desvalorização constante de sua moeda e uma inflação que a cada mês supera os limites da compreensão. Para entender o que está acontecendo por lá, vamos precisar esquecer um pouco os dias atuais e voltar no seu virtuoso passado. Antes disso, precisamos entender também como 98% das pessoas que nos assistem ainda não estão inscritas no canal. De antemão, se gosta do nosso conteúdo e deseja nos ajudar, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para não deixar de receber notificações assim que um novo vídeo sair. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Tudo começou no final do século XIX. O país era considerado um dos mais desenvolvidos para os padrões da época. Em 1895, a nação hermana, localizada ao sul do Brasil, possuía o maior PIB per capita do mundo, ultrapassando até mesmo os Estados Unidos. Não é um exagero dizer que a Argentina era promissora e rica. A aristocracia britânica daquele período possuía forte influência a ponto de que a libra esterlina tornou-se a moeda mais popular do país. A sua glória econômica e enriquecimento acentuado nasceu principalmente em decorrência da exploração das terras férteis dos Pampas, muito comum na região sul do Brasil e países vizinhos. Outro fator era os investimentos estrangeiros totalmente livres e diversificados com origem de países europeus desenvolvidos que desfrutavam do período pós-revolução industrial. As indústrias e redes ferroviárias da época foram construídas e financiadas por capital do exterior. Ao contrário de outras regiões da América Latina, a Argentina possui uma institucionalidade democrática liberal, baixa densidade populacional e altos salários que atraiu imigrantes de todos os lugares do mundo. A Argentina se encontrava no auge com um crescimento anual de mais de 7%. Tudo isso alavancou sua produção, exportação e renda, se aproximando a nível de países da Europa Ocidental, tornando-se um fornecedor crucial de recursos naturais para as grandes nações. As décadas seguintes continuaram abençoando os argentinos. O futuro parecia brilhante, sem freio ou hora para acabar. Os números eram impressionantes. A sua inflação era de apenas 1,5% ao ano. Um terço da sua população era constituída de imigrantes. Em média, um argentino era 29% mais rico que um francês, 3 vezes mais rico que um japonês e 5 vezes mais rico que um brasileiro. De lá para cá, nossos vizinhos pararam no tempo, ou melhor, regrediram, enfrentando diversos problemas econômicos e sociais que vemos em países subdesenvolvidos. Esses problemas agravam a desigualdade que é comum e típica da América Latina. O início do declínio foi marcado pela Grande Depressão e pelo golpe militar de 1930. Debilitando os fundamentos de Estado de Direito, abrindo caminhos para a instabilidade permanente. Após as eleições de Juan Perón em 1946, uma série de colapsos institucionais ocorreu como resultado de políticas populistas e antidemocráticas. O poder foi concentrado, o Estado se tornou cada vez mais intervencionista, nacionalizações e regulações enfraqueceram os direitos de propriedade e a liberdade para trabalhar e empreender. Além disso, o controle de preços e aluguéis se disseminaram, o Banco Central foi usado para cobrir dívidas, assim como também a troca de bens e serviços por apoio político se generalizou nas empresas estatais. O caos estava formado. Hoje, o 8º maior país do planeta em território inicia um ciclo vicioso, com seus 46 milhões de habitantes enfrentando aumentos no nível de pobreza, irrelevância econômica e diminuição dos padrões de vida. Um dos países mais privilegiados por commodities do mundo se encontra em dificuldades em meio a uma tragédia. O modelo adotado condenou a Argentina a década de produtividade estagnada, inflação alta e baixo crescimento econômico. Além disso, sérios problemas financeiros surgiram para o país, como a desvalorização da moeda, aumento dos preços e a fuga dos cidadãos mais ricos para outros países mais estáveis. A pobreza atualmente vem atingindo mais de 40% da população, ou seja, praticamente 19 milhões de pessoas.
Nos últimos 10 anos, a taxa de pobreza argentina deu um salto de 15 pontos percentuais. Nas ruas de Buenos Aires e em outros lugares, o número de moradores de rua e pessoas que tentam desesperadamente ganhar a vida vasculhando lixeiras em busca de produtos recicláveis aumentou drasticamente nos últimos anos. O mercado de trabalho vem se deteriorando cada vez mais, com vagas informais que não pagam valores para tirar trabalhadores do índice de pobreza. Recentemente, houve um acordo entre o governo argentino, empresários e sindicatos para aumentar o salário mínimo em 26,6% no país. Dessa forma, o novo salário mínimo alcança o montante de 88 mil pesos, o que dá aproximadamente na cotação atual R$ 1.500. Lembre-se que esses são valores próximos e atualizados constantemente, podendo mudar no momento em que você estiver assistindo esse vídeo devido ao seu câmbio. E nesse mesmo instante pode surgir a pergunta: quase 30% de aumento não é algo a se comemorar? Talvez não, se levarmos em conta outro fator: a sua inflação. Antes de explorarmos águas profundas, gostaria de esclarecer brevemente que a inflação nada mais é do que o aumento dos preços de bens e serviços, ou seja, está diretamente relacionado com a diminuição do poder de compra da moeda. Não preciso citar que a inflação acentuada pode ser um dos piores pesadelos de uma nação, causando incertezas na economia, desestimulando investimentos e afetando principalmente a população menos favorecida. Dito isso, imagine você vivendo em um país com inflação anual acima de 100% e taxas de juros próximas a esse número. Bem-vindos à Argentina. E por lá, essa é a realidade diária. Enquanto o país luta contra uma crise econômica, a inflação lá é a terceira mais alta do mundo, atrás apenas da Venezuela e do Líbano. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, a inflação da Argentina ficou em 6% no mês de junho de 2023, resultando num acúmulo no período de 12 meses que atinge 115,6%. Então, é um aumento salarial que não aumenta efetivamente o poder de compra e a realidade do povo argentino, pois a velocidade que a inflação sobe é muito maior do que os ganhos por lá, empurrando-os para a pobreza. Isso significa que, com o valor dos pesos caindo tão rapidamente, as pessoas mais vulneráveis não conseguem comprar comidas e bens. Para se ter ideia do que isso significa, o Brasil teve em seu último registro de junho de 2023 uma inflação anual de 3,16%. Perceba que falei anual, enquanto o país vizinho teve quase o dobro no intervalo de um mês. Isso é extremamente alto. Com esse tipo de cenário, fica muito difícil frear a inflação. As pessoas confiam cada vez menos no peso argentino, onde acabam não optando por manter a própria moeda, resultando no uso do dólar. A famosa dolarização, que provoca um efeito em cadeia. Os argentinos recebem seus salários em peso ou fluxos de peso de algum lugar e trocam imediatamente pela moeda americana. O governo atual de esquerda do presidente Alberto Fernandes tem tentado estabilizar tanto a moeda quanto a economia, restringindo ou taxando as exportações das principais commodities do país, produtos agrícolas como soja, carne e trigo. Porém, os críticos dizem que essa medida protecionista só agrava a miséria econômica da Argentina, que ao invés de controlar a emissão de moedas e os gastos do governo, tem apostado no controle de preços que sempre deu errado no país e no restante do mundo. Para piorar ainda mais a situação, o país decidiu não honrar com seus compromissos da dívida externa e está prestes a dar o quinto calote desde 1980. Em toda a Argentina, tem faltado cédulas de peso no dia a dia. O governo argentino contratou a Casa da Moeda do Brasil para imprimir pesos e dar conta dos volumes de cédulas necessários. Além das pressões externas e internacionais que resultaram em inflação recorde, o governo vem implementando programas que não consegue sustentar financeiramente. A Argentina subsidiou profundamente a saúde, a energia, as universidades e o transporte público para seus cidadãos. Tudo que o governo só pode pagar por meio da impressão de mais pesos. E adivinha o que acontece quando se imprime mais dinheiro? A maior hiperinflação da história foi registrada na Hungria, logo após a Segunda Guerra Mundial. Na época, o país registrou uma taxa de inflação mensal de 42 quatrilhões%. Exatamente isso, o número 42 seguido de 15 zeros, ou se preferir, 207% ao dia. Dessa forma, os preços duplicavam a cada 15 horas, com as pessoas perdendo noção do valor do dinheiro, utilizando como medida o peso dele para trocar por mercadorias.
Imagine você juntar centenas de milhares de cédulas para trocar por uma cartela de ovo por não saber quanto mais aquele dinheiro representa ao gastá-lo. Viver em um país assim torna a sobrevivência surreal e inviável. Por isso o estado econômico do país é a preocupação número 1 para as pessoas. Existem caminhos para solucioná-los, porém são muito difíceis, além de envolver muita vontade política. Como exemplo, há uma série de nações que lidaram com a hiperinflação em seus próprios passados. Podemos pegar o caso do próprio Brasil, que teve uma hiperinflação muito longa que durou mais de 20 anos, e só conseguiram resolver essa situação em meados dos anos 90, que envolveu muitas reformas, incluindo uma profunda reforma financeira, monetária e cambial. Como o Plano Real nos mostrou, a inflação é de longe um dos fatores que mais contribuem para a pobreza. Não há dúvida de que o Brasil seja enormemente afetado pelo caos político e econômico do país vizinho, tradicionalmente um parceiro comercial relevante. Nossa suposta rivalidade não é nada produtiva para nenhum dos lados. A Argentina tem atualmente o 22º maior produto interno bruto do mundo, tendo em 2021 um desempenho que se aproximava de 1/3 do Brasil. Em compensação, o país vizinho se sai muito melhor em relação ao PIB per capita brasileiro. São $10.700 por pessoa, enquanto por aqui o valor é de $7.500. É quase impossível não haver comparações quando se trata de economia. Outro dado interessante mostra também que o país conta com o segundo maior índice de desenvolvimento humano da América do Sul, atrás apenas do Chile. A Argentina aparece na 47ª colocação. Isso representa 40 posições acima do Brasil. Apesar de viver uma crise econômica e política que se arrasta há pelo menos 2 décadas, a Argentina tem setores públicos, especialmente na educação básica e no sistema de saúde, muito bem consolidados. Com isso, índices como o IDH continuam relativamente elevados, mesmo com todos os problemas enfrentados no país. Embora seja nítido sua real situação, a Argentina se tornou um dos destinos mais procurados por imigrantes da América do Sul. Atualmente são mais de 2,2 milhões de estrangeiros, ou seja, 5% da população do país, de acordo com os dados da ONU. Desse número, 95% vem de países como Brasil, Venezuela, Paraguai, Peru, Bolívia e Chile. São países vizinhos no qual é mais fácil e menos burocrático para migrar. A maioria das pessoas busca o país em razão da qualidade de vida e das universidades. Mesmo em crise, muitos brasileiros afirmam se sentir mais seguros, principalmente com trabalhos remunerados em dólar ou real. A Argentina tem procurado maneiras de proteger suas reservas cada vez menores em dólares americanos. Apesar de muitos anos de depressão econômica, má administração política e casos de corrupção desenfreados, o país sul-americano mantém muito potencial graças a recursos fósseis como o gás. Como exemplo, temos o campo de vacas mortas na Patagônia, sendo a segunda maior reserva mundial de gás de xisto e lítio, que é componente-chave para baterias em veículos elétricos e eletrônicos. Líderes ocidentais já manifestaram interesse em apoiar a Argentina na exploração desses recursos. Em suma, a beleza da Argentina reside em sua abundante diversidade natural, desde as majestosas cordilheiras dos Andes até as vastas planícies dos Pampas. O fato é que ainda hoje a Argentina guarda uma herança cultural riquíssima. Buenos Aires, a sua capital, é sem dúvidas uma metrópole vibrante que vale cada minuto da visita. Com uma arquitetura encantadora, a atmosfera da cidade é uma combinação de influências europeias e latino-americanas, criando uma sensação de encanto. Só nos resta saber se dentro de alguns anos o país terá enfim conseguido se livrar desse eterno ciclo de vícios e voltar a ser a economia promissora do século passado.